você deu o seu apoio para o Flávio Bolsonaro. Então, a primeira pergunta, por que esse apoio explícito a Bolsonaro e qual é a tua visão a respeito dessa surra que, segundo Lula, vai dar para a direita? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu resolvi apoiar o Flávio, que eu vejo a viabilidade dele, não vejo o ego dele. Muito candidato, como eu já estou aí desde 2022, ajudando e concorrendo e querendo de alguma forma mudar a mentalidade do nosso povo e fazer nosso país prosperar. A coisa que eu mais vejo é vaidade. Muita gente querendo ser presidente, senador, governador por causa de vaidade. E eu não identifico isso, no Flávio. O Flávio é um cara sangue bom, tenho amizade com ele desde 2022. Quando eu conheci ele, eu vi que ele era um cara que sustentava a palavra e não, como eu entendo um pouco de gente, de mentalidade, eu dificilmente achei alguém com o perfil igual dele. Fiquei muito animado quando o Jair apontou para ele. Ele é um cara que não tem dificuldade com o diálogo, é inteligente, é nobre. E eu acredito que até essa indicação na minha cabeça, ninguém venceria o Lula. Até essa indicação. Quando eu vi o Flávio, ele esteve comigo em São Paulo. Ele abriu o coração e falou tudo que ele tinha de intenção e eu acredito muito aí nessa retomada do país, através do Flávio. E Pablo, antes de dar a palavra para as moças fazerem a pergunta, o Lula acabou de falar que vai dar uma surra na direita. E eu sei que teu estilo provocador, se você tivesse a Lula na tua frente agora, falaria o quê? Na verdade, quando uma pessoa começa a falar que vai bater alguém, você pode olhar em qualquer arte marcial, já começa o desespero, né? Eu coloco toda a minha energia em oração, estou orando todo dia pelo Flávio. Eu acredito que política, quem não tem saco para descer o fundo do poço, tem que segurar a corda. Então, se ele está avisando que vai bater, que vai dar uma surra, eu imagino que a gente tem que estar preparado para isso. Porque um cara com a máquina na mão, tendo a disponibilidade de falar isso ainda, porque realmente ele sentiu, e ao sentir isso, ele está dando recado, inclusive, para as pessoas, né? Essa política ela vai continuar violenta, ele tem deixado claro, não só a insegurança, mas eu acho que é o fim da linha dele. O Lula, de fato, é uma era, né? Mas um cara sangue bom, com o coração puro igual do Flávio, que eu não vejo de verdade, tá? Pensa um pouco de gente, um pouco de mentalidade, um pouco de neurociência, um pouco de programação neurolinguística. Eu vejo o Flávio com uma facilidade muito grande para levar isso aí. Então, eu estou dedicando uma energia para que isso aconteça. Carol Esponsa, sua pergunta. Pablo, boa noite. Bom, você estava figurando ali em todas as pesquisas, né, como um possível presidenciável, um candidato ao governo de São Paulo, mas você hoje está inelegível pelo TRE, se não me engano, não é isso? E ainda cabe recurso para o TSE. Qual que é a sua pretensão eleitoral? Você agora abriu mão da sua candidatura, você ia até o final com esse recurso, esperando ainda estar elegível para a eleição do ano que vem? Se não tiver elegível, esse apoio ao Flávio é com uma pretensão, né, para a campanha da prefeitura? Como você se vê hoje nesse cenário político do Brasil? Eu vou reverter, junto com a banca de advogados, a gente vai reverter todos os casos. O primeiro já foi revertido, o segundo a gente entrou com entrou com recurso agora, está no TRE ainda, né, para avaliar. Eu acredito muito, o TRE de São Paulo é um tribunal justo. E eu imagino que eu acabei assustando o mundo político, né? Sem padrinho, sem o próprio Bolsonaro, sem Lula, sem ninguém de peso me apoiando, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, sem dinheiro público, sem nada, né? Só eu, Deus e o povo. E a vaga gigantesca que a direita não tinha na Prefeitura de São Paulo. Não é pretensão minha. Eu tinha avisado isso na campanha eleitoral passada, que ninguém vai me ver disputando mais prefeitura, não vou. Aquela era a possibilidade. E sempre deixei claro, né, que se ganhasse, essa é a maior missão da minha vida. Se perdesse, quem ia perder o povo, né, quem ia ficar com o livramento sou eu. Então,
Fico feliz, e todo mundo que depositou aquele 1.719.024 votos no Pablo Marçal, ninguém perdeu seu voto. Seu voto está aqui. Você depositou ele em mim. Então eu não vou arregar, não vou baixar minha cabeça. Em relação a tudo que está acontecendo ali, eu imagino que, como ficou todo mundo muito assustado, né, principalmente a esquerda, ficou assim, assombrado com o que aconteceu. Não falo por mérito meu, não. Falo porque o povo está de saco cheio mesmo. O povo ficou assustado porque viu uma possibilidade de alguém real, de alguém que construiu riqueza, de alguém que quer mudar o país, não de alguém que precisa, né, de alguma coisa do país. Eu nunca tive um contrato com empresa pública, nunca rodei nenhum negócio meu com financiamento caro. E também não sou herdeiro, então tem como a gente construir sem ficar pedindo bênção para governo. Eu vejo que a gente vai viver isso nesses próximos anos. Em relação à candidatura, eu vou apoiar todos os candidatos que andam por princípios, todos os candidatos que eu perceber que não está na eleição por mérito de algum cupincha de algum lugar. Se eu ver que o cara é sangue bom e construiu a própria vida e agora quer servir na política, não, cara, que quer construir a vida na política. Quem estiver querendo construir na política não vai ter nem um minuto de atenção, nem de prosa comigo. Juliana Leite? Pablo, a gente viu nas eleições passadas que você sofreu censura, né? Tiraram os seus perfis justamente porque você teve essa chegada meteórica e ficou todo mundo ligado no que você tinha para falar nos debates, né? E eles tentaram calar você. E eu já tenho percebido pelos meus perfis, porque eu já venho sofrendo censura, já derrubaram meus perfis mais de 6 vezes, né? Que o TSE vai apertar, né, em 2026, todo mundo que é de direita, todas as vozes, né, antagonistas a esse desgoverno. Qual seria a nossa melhor estratégia para sobreviver em 2026? Olha, se o caos acontecer e a perseguição, a declaração aí, né, do atual CEO da República se cumprir de dar uma surra, ele vai ter que sair da legalidade para dar essa surra, porque realmente o povo está de saco cheio. Ninguém consegue viver de história de você vai ficar rico, sendo que não estamos achando nenhum brasileiro tendo progressão de vida pelo governo federal, que seja estadual, que seja de qualquer um. Se o cara não cuidar da própria vida, ele não prospera, né? Então, assim, essa perseguição, a gente não vê ninguém de esquerda ficando inelegível. Eu não estou acompanhando o noticiário já há um bom tempo. Eu não acredito que quem é de esquerda fique inelegível. Não sei o que acontece na justiça, não sei se é o tempo. Agora, se alguma infelicidade acontecer, né, de alguma extrapolação da lei e fazer com que o Lula ganhe de novo, o Congresso vai ser o mais conservador de todos os tempos. E aí, um movimento invisível de muita gente de influência no país que vai vir com força nessa eleição. Então, quem não vier como candidato vai vir apoiando com muita força, porque a gente que produz o Brasil, a gente que tem a parte aí concentrada de 1% da riqueza, as pessoas estão todas dando saída fiscal do Brasil hoje. Maior fuga de capital da história. Eu confesso que se fosse só um jogo de política, eu só daria minha saída fiscal também do Brasil, cancelaria meu CPF e viraria as costas. Mas tem um negócio mais forte que me toca, sabe? E se o Lula, né, fizer tudo que ele quer aí, a gente vai ter que amargar mais 208 semanas a partir de outubro do ano que vem. Mas eu vou te falar, eu acho que vai ser um pouquinho complicado para ele. Se a gente agir todo mundo jogando um ego no lixo e cada um multiplicar com o pouco que tem, né, com as impressões, com a energia, com a audiência e com todos, né, que produzem no Brasil, eu acho que a gente vai ter uma guerra boa nessa eleição aí. Pablo, o povo quer saber, e eu vou pegar uma coisinha que você deixou no ar, mas não ficou muito claro. Carol te perguntou se você pretendia ser candidato. Pelo que você falou, não pretendo ser candidato a prefeito de novo. Mas prefeitura é daqui a 4 anos, quase.
E você mencionou que os teus advogados estão tentando reverter essa inelegibilidade, pelo menos agora no TRS de São Paulo. Isso nos leva a pensar que se você busca evitar a inelegibilidade, poderia ser candidato a alguma outra coisa que não seja prefeito? Na verdade, a pior coisa que tem é ser injustiçado, né? Se eu fosse embora do Brasil, eu deixaria os processos desse jeito. Mas, cara, eu conheço o mundo inteiro. Conheço tudo, praticamente. E nenhum lugar me interessa a não ser a nossa nação. Eu estou aqui nos Estados Unidos, eu passo alguns meses aqui todo ano. Tem uma mansão fabulosa aqui que eu comprei do Kaká, jogador, e o lugar mais lindo do mundo. Mas eu não sei porquê, cara, eu adoro pousar lá no Brasil e curtir com os meus amigos, com os meus irmãos, com todo mundo que acredita naquela nação. Eu sinto que tem algo forte de um avivamento que vai acontecer nessa nação. Infelizmente, para acontecer esse tipo de coisa, a gente vai perceber que a gente vai ter que entrar no fundo do poço. É mais ou menos, não quero espiritualizar a entrevista, mas é como se fosse Daniel, há uns 500 anos antes de Cristo, perguntando para Jesus assim, para Jesus não, né, para o próprio Deus. Deus, já acabou aqui o tempo do exílio na Babilônia. E Deus fala, não, vai durar 400 anos isso aí. Parece que a gente está tendo que pagar alguma coisa por sermos desobedientes como povo, por deixar pessoas, né, do calibre das que estão mandando hoje governar. É por tanta injustiça de descondenação, que ninguém falou nada, que hoje a gente tomou, eu falo, a gente como nação é uma vergonha, né, ver o que está acontecendo com o Bolsonaro. Da minha parte, eu sei que eu quero servir. Quando eu disse prefeitura, eu fiz uma promessa, né, lá em casa, que aquela era a única vez que eu ia disputar a prefeitura. Já deixei claro também que meu interesse é servir como gestor. Então, se eu virar e te falar assim, eu quero, no fundo da minha alma, não quero. Mas é um chamado, é mais forte que eu. É uma parada, eu sei que alguns não gostam, nem se interessam por esse tipo de assunto, mas a política transcende a normalidade física. É muito metafísico para mim, é almático, sabe? Transcende a lógica, porque a pessoa que tem uma vida igual a mim não faz sentido nenhum. Gastar energia com um negócio que só te traz prejuízo. Tomei muitos processos, aprendi muito, amadureci muito, mas não tem planos, zero planos de ingressar nessa próxima campanha aí eleitoral. Eu acredito que o Bolsonaro, ele fala com toda sinceridade, eu acho que o crime que ele cometeu é sincericídio. Também. Ele é um, vou falar com carinho, de alguém que esteve próximo dele ali, na campanha e algumas vezes ali no Palácio. Ele não media para falar as palavras. Se você pegar corte, como eu acabei sendo muito impulsionado com corte, é uma maldade você pegar um corte daquela respiração que ele está fazendo, ele está criticando o Mandetta e está parecendo que ele está atacando as pessoas. Então, não tem maldade nenhuma. Quem é leigo já chega na mesma conclusão. A pessoa, para usar isso aí de maldade contra ele, a pessoa tem que estar de má fé, né? Agora, ele é aquele tiozão, mano. Aquele tiozão que bate na cabeça dele e fala. Acredito que ele aprendeu muito. Se ele tivesse de novo uma presidência do Bolsonaro, eu tenho convicção que ele seria muito mais nobre, muito mais calado. Iria fazer mais perguntas. Eu lembro de falar isso para ele na campanha. Eu falava assim para ele: se você fizer mais perguntas do que afirmações, não tem para o jornalista escrever. Então, se alguém te perguntar alguma coisa, faça mais perguntas, mesmo que seja reflexivo. Você não é obrigado a responder tudo. E às vezes ele quer responder pensando naquela pessoa lá no Ribeirinho, ele fala de forma simplória, né? Então foi uma infelicidade. O Brasil foi um dos países que mais teve celeridade, né, na questão da pandemia. Ele não foi omisso em nada, mas a guerra não é da realidade, a guerra é de narrativa. A esquerda domina a narrativa como ninguém. Juliana Leite, sua pergunta. Não, o Marcel tem toda a razão, né? Eu, inclusive, hoje falei mais cedo, né, no programa que eu apresento, que o Bolsonaro sofre de sincericídio, né? Então, isso foi usado muito contra ele pela máquina, porém,
foi o que conectou com o povo. Assim como eu acho que o Marçal, nos debates, conectou com o Brasil inteiro, porque não era só São Paulo, eu não perdia um debate, foi todo mundo parava para ver. Eu do Rio aqui, e eu lembro em Curitiba, o quê? Porque ele não tinha papas nas línguas. E ele bagunçou toda aquela político engessado, falando o que o outro quer ouvir. Então, eu acho que tanto o Marçal quanto o Bolsonaro caíram na graça do povo justamente por serem sincericidas, né? É que o PT, ele vive de narrativa. O Lula, ele vive de falácias, né? Levando isso em consideração, Pablo, você acha que a direita está enfrentada para enfrentar a máquina que agora está toda aparelhada com o governo e com o STF, né? O que você sugere para quem vai enfrentar, né, nas eleições essa máquina? Porque foram 20 anos para chegar nesse absurdo que está hoje no Brasil. Eu recomendo que, primeiro, na verdade, eu entendi que você falou a cooperação e até pela explosão. Como eu conheço um pouquinho os gatilhos emocionais, eu não fui sincericida, eu fui intencional em alguns arquétipos e fui migrando. Se quiser pegar o começo da campanha até o final, eu saí de bobo da corte, rebelde, terminei em governante, né? E acabou acontecendo algumas fatalidades ali no final, na reta final. Quando você está disputando a eleição, você tem que ter um comportamento. Quando você vence uma eleição, você tem que mudar. Eu sei que isso é terrível, mas principalmente as pessoas que ajudaram na campanha não podem ser conselheiro de governo. Era uma das coisas que eu fui tratar com o Flávio. Falei, Flávio, acho que primeiro, o que foi que a gente errou para o Jair não ter sido reeleito? Que é algo inédito na história. Como é que alguém com a máquina na mão não é reeleito? Aí nós chegamos a várias conclusões, como eu ajudei. Na reta final ali da campanha, eu percebi onde estavam as falhas. Eu vi que ele tem clareza, né? Ele tem simplicidade, tem humildade para detectar os erros. Na verdade, ser intencional é diferente de ser sincericida. É óbvio, né, que quem está sem dinheiro, sem apoio dos ex-presidentes, sem apoio de ninguém, tinha que vir para a loucura. E a loucura foi armada mesmo. E na hora que você me vê numa próxima possibilidade, caso aconteça em 2030, 32, que seja 34, você vai ver um outro perfil. Por quê? Porque você já é conhecido. Então, se eu sou conhecido, para que eu vou ficar aloprando? Se todo mundo já sabe que sair num debate comigo vai dar prejuízo para 6 jornalistas da Rede Globo ao mesmo tempo, para que eles vão entrar nessa? Se eles já sabem que eu entro no Roda Viva e não a roda começa a chamar Roda de Fogo, a galera já sabe e vai respeitar. Era todo mundo fazendo graça, querendo responder algum contrato que eles têm aí com alguém que patrocina eles. Eu falo mesmo do jornalismo.